primeiro erro, ele é um clássico. Quando o seu parceiro, a pessoa com quem você está se relacionando, chega para você e compartilha alguma dor, compartilha algo, por exemplo, eu tive um dia muito cheio, tô cansado, algo que aconteceu no trabalho, ou uma insegurança que ele tem, ou um medo. E qual que é a sua primeira reação? Você começa a reclamar também. Nossa, sério que você tá cansado? Porque eu tô exausta. Eu tive um dia muito cheio, fiquei em pé o dia inteiro, fiz isso e aquilo outro, e você começa a reclamar do seu dia também. E isso não é ouvir, isso é uma competição de sofrimento. Vocês dois estão ali tentando competir quem é que teve o dia pior. E a gente faz isso o tempo todo, porque lá no fundo a gente também quer ser vista. Também quer que o outro valide a nossa dor, a gente também quer que o outro valide aquilo que você está sentindo. Mas o que acontece de verdade é que nenhum dos dois se sentem ouvidos e os dois saem frustrados daquela conversa. E o que funciona no lugar disso? Quando alguém compartilhar alguma dor, uma frustração com você, a sua primeira função não é resolver, não é você comparar, é só você estar ali, é só você ouvir. Isso se chama escuta ativa. Por exemplo, nossa, isso deve ter sido difícil, e ponto. Ou você pode falar também, nossa, me conta mais como que você está se sentindo. Não precisa concordar, você não precisa fornecer uma solução para aquela pessoa, para aquele momento. Você só precisa escutar e validar aquilo que eles estão sentindo. E o interessante é que quando a gente se sente ouvida, até a vontade de brigar diminui. Porque muitas brigas normalmente não são pelo assunto da briga, são pelo fato de você não estar se sentindo visto. O segundo erro é o oposto, é quando a gente tem medo de pedir distância. Você aprendeu de algum jeito que amar é você estar ali grudado 24 horas com aquela pessoa, estar sempre junto. E que se você precisa de um tempo sozinha, porque tem alguma coisa errada nessa relação. Isso não tá certo, porque todo mundo, repito, todo mundo precisa de um tempo para si mesmo. Precisa de espaço em algum momento e não saber pedir isso pode destruir a sua relação. Por quê? Porque aí você fica calada, você fica irritada, você responde seco, o outro percebe isso e pergunta o que está acontecendo, tem alguma coisa de errado, você diz que não tem nada e isso vai criando uma parede invisível entre vocês dois. Tudo isso porque você não soube dizer, olha, amor, eu te amo passar um tempo com você, amo nosso tempo juntos, mas agora, neste momento, eu preciso de um tempo para mim mesma. Porque você confunde espaço com rejeição, mas espaço não é rejeição. Você ter um tempo para você mesma é autocuidado. E quando a gente consegue comunicar isso com calma, falando, olha, não é sobre você, é sobre mim, eu só preciso de um tempo comigo mesma para organizar as coisas na minha cabeça. Quando você fala isso, o outro ele não se sente abandonado, ele se sente seguro, porque você está comunicando, você está explicando para o outro. E também porque você foi honesta, ao invés de você suprimir as suas próprias necessidades. O terceiro erro é o mais sutil, que é quando você usa uma linguagem segura. Mas o que é isso? Como assim? É quando, ao invés de dizer exatamente o que a gente sente, a gente fala uma coisa que é mais fácil de ser dita, mais fácil de ser ouvida pelo outro. Ele esquece aquele jantar, fala, ai, sabe aquele jantar que você esqueceu? E aí você fala, mas tá tudo bem, não foi nada. Mas foi. Quando você fala que não tá chateada, mas você está. Quando você fala, a gente podia conversar sobre, não, deixa pra lá. Mas dentro de você não deixa. E essa linguagem segura, ela evita o conflito ali naquele momento, mas ela acumula e você vai criando ressentimento pelo outro. E o ressentimento, um dia ele explode. E quando ele explodir, você pode ter certeza que ele vai explodir um dia.
E quando ele explodir, o outro fica sem entender nada, porque até então estava tudo bem. Ele perguntava se estava tudo bem, se tinha alguma coisa errada, e você falava que estava tudo bem. Mas será que estava tudo bem mesmo ou era só você que não estava dizendo? O que você precisa entender é que amor e honestidade, eles não são opostos. Eles podem andar juntos. Você pode chegar nele e dizer: olha, aquilo, aquele dia ou alguma ação me machucou. Mas falar isso sem atacar o outro. Você pode falar: olha, aquele dia, quando você esqueceu aquele jantar, eu me senti deixada de lado, eu me senti abandonada. Mas de uma forma como que você não transforme essa conversa numa briga ou transforme essa conversa num tribunal. Ao invés de você falar: você fez isso, você fez aquilo, você pode utilizar o eu. Eu me senti assim. Como, por exemplo, você nunca me escuta. Isso pode soar como um ataque para o outro. Ao invés disso, você pode dizer: eu não me sinto ouvida quando isso acontece. Quando você fala essa frase dessa forma, você está expressando vulnerabilidade. Então, quando você está se mostrando vulnerável para o outro, ele recebe isso de uma outra forma. E ele vai entender melhor o que você está tentando comunicar. Percebe que é a mesma mensagem, só que jeitos diferentes de chegar lá? Você consegue ver a diferença? O erro 3 era sobre esconder o que sente, mas tem um lado oposto também. É falar tudo sem filtro e achar que isso é ser sincera. A sincerona. Sabe aquela pessoa que fala: ah, eu sou sincera, eu falo mesmo. Doa a quem doer. Se doer, o problema é seu. Isso não é comunicação. Isso é só agressividade disfarçada. É agressão com desculpa de honestidade. E tem um outro extremo também, que é a pessoa que ela ama tanto que ela tem medo de falar alguma coisa. Porque ela tem medo de se machucar. E aí ela nunca fala nada. Então isso fica como se fosse um amor fofo, mas que por fora, um amor fofo, lindo, só que por dentro tá cheio de buraco. Mas o que funciona é a honestidade com amor, é a honestidade com jeito. Você pode dizer a coisa mais difícil do mundo, mas se ela vier, se você souber falar, se você falar com jeito, a forma como que a outra pessoa vai receber é completamente diferente. Por exemplo, eu preciso te contar uma coisa que talvez doa, mas eu estou te falando isso porque eu me importo com a gente, eu me importo com essa relação. Viu que é completamente diferente de só jogar uma verdade na cara da pessoa e falar: pronto, falei. Ele já sabe. E uma coisa importante, você não é responsável pela forma como que o outro recebe aquela verdade que você está comunicando, mas você é sim responsável por como você entrega. A forma como que você fala sim importa, o tom que você fala importa, o momento importa, e quando você fala com cuidado, mesmo que doa, o outro entende que isso veio de um lugar de cuidado. O quinto erro é um dos mais comuns, mas um dos mais destrutivos. Você quer que o outro muda, mas em vez de você comunicar isso de uma forma construtiva, você critica ele. Ah, você nunca me ajuda em casa. Ah, mas você só pensa em você. Ah, mas você é desligado, você só trabalha, você parece que eu não existo para você. Isso não soa como um pedido. Isso soa como uma acusação. E a acusação faz a outra pessoa ficar na defensiva. E aí a conversa vira um cabo de guerra. Um ataca, o outro se defende. E aí ninguém ouve ninguém. Agora presta atenção na diferença. Ah, você nunca me ajuda. Pode ser transformado em eu estou me sentindo sobrecarregado. Eu queria conversar com você sobre como que a gente pode dividir melhor as coisas. Viu que o problema é o mesmo? Mas a forma como você falou primeiramente pode fazer o outro se fechar e a outra forma pode fazer o outro ser mais receptivo daquilo que você está pedindo. E comunicar o que você precisa não é o que você quer que o outro mude, não é você fazer uma lista de exigências. É você conversar de uma forma que convide o outro a trazer uma solução para o problema. É você falar: isso é importante para mim. Será que tem como a gente pensar junto numa solução para isso?
Percebe como o tom muda? Você sai do confronto. E num relacionamento a gente tem que lembrar, não é você contra ele. É vocês dois contra o problema. O último erro, que talvez seja o mais silencioso, é quando você tenta ganhar o respeito de outra de uma forma indireta. Como assim? É quando você espera que o outro perceba que você está chateada, perceba que você está mal com alguma coisa. É quando você faz joguinho, quando você dá gelo ao invés de falar, eu tô precisando de um tempo. É quando você posta indireta no story, quando você quer que o outro adivinhe o que você tá sentindo. E você faz isso porque no fundo você quer que o outro prova que ele se importa com você. É aquela coisa, se ele me ama, ele vai saber que tem alguma coisa errada, ele vai saber que eu tô mal. Mas o amor, ele não é um jogo de adivinhação. As pessoas não leem mente, ele não tem uma bola de cristal para saber o que está acontecendo com você. E quando você opera nesse modo indireto, o que você está fazendo é testar o outro. E esse teste, ele desgasta a relação. E o que poderia funcionar no lugar disso? É você falar de forma direta e com calma. Por exemplo, aconteceu algo que me deixou mal e eu gostaria de compartilhar com você. Simples assim, sem drama, sem jogo, só a verdade. Porque quanto mais direta você for, com cuidado e com amor, menos sobra espaço para mal entendido dentro da sua relação. E menos energia você gasta para tentar fazer o outro te decifrar. Porque uma relação saudável, ela não é um enigma, ela é uma conversa contínua. Ela é vocês checando um com o outro sempre. Me conta aqui nos comentários quantos desses erros você se identificou. Eu mesma me identifiquei com vários. E a comunicação não é sobre você ser perfeita, é sobre você ser humano, sabe? É sobre você errar, é sobre reconhecer o erro e tentar de novo. E quanto mais a gente pratica, mais natural isso fica. Eu acredito que a gente está em uma constante evolução. Isso inclui a forma como que a gente fala, a forma como que a gente escuta o outro, como que a gente se mostra para o outro. Se esse episódio te ajudou de alguma forma, me conta aqui nos comentários. Eu quero saber qual desses erros você mais comete e o que você vai tentar fazer diferente nessa semana. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um grande beijo e até a próxima.